Olá, alunos do terceiro ano. Estamos aí iniciando mais uma aula, né? Nós acabamos de ter o momento da pós-aula. Eu fiz com vocês a correção, então, das atividades, né? Relacionadas à segunda lei de Mendel. Espero que tenha ficado bem claro aquele conteúdo. Qualquer coisa vocês podem estar voltando no vídeo ou até mesmo entrando em contato comigo. Nós vamos começar agora a trabalhar um pouquinho de algumas ramificações da genética, tá? Que fogem um pouquinho diretamente daquela segunda lei de Mendel, da primeira. Aqui são aqueles cálculos mais padrões, vamos colocar assim. E nós começaremos a trabalhar, então, hoje a parte introdutória das interações e ligações gênicas, tá? Eu vou fazer uma introdução hoje, depois a gente começa a dar uma aprofundada nas próximas semanas. Mas eu vou bem devagar, de uma forma bem tranquila, para que vocês possam entender o conteúdo. E daí, se ficar alguma dúvida, vocês entram em contato comigo, que eu atendo a cada um. Então, a primeira coisa aqui, só dando uma relembrada aí de conteúdos anteriores, vocês viram, né, que os seres humanos, assim como os outros seres vivos, eles possuem material genético, né, que é o DNA, e esse DNA se organiza em cromossomos, que cada espécie possui um número específico de cromossomos. E falando daí do ser humano, ele tem 46 cromossomos divididos em 23 pares. E esse número, essa quantidade de cromossomos varia de uma espécie para outra sem seguir um padrão. Então, por exemplo, se a gente fazer o comparativo, o ser humano tem 46, o cachorro tem 78, o arroz tem 24, a mosca da fruta tem 8. Então, não tem um padrão pré-estabelecido. E, de acordo com esse número de cromossomos, né, nós vamos ter também, dentro de cada espécie, o valor aproximado de genes. Na espécie humana, por exemplo, a gente tem aproximadamente 21 mil genes, mas também não existe um padrão lógico estabelecido. No arroz, que são 24 cromossomos, nós vamos ter entre 46 mil e 55 mil genes. Então, esse é bastante variante. Lembrando que são esses genes que carregam as nossas características. Então, aqui nós vamos entrar numa ramificação da genética chamada de interação gênica. E nessas interações gênicas, ela diz o seguinte: determinada característica pode ser controlada pela ação de 2 ou mais genes e também que determinado gene pode controlar mais de uma característica. Então, reparem aqui que nós não temos mais aquela questão do dominante e do recessivo, que a gente vinha trabalhando até então na segunda lei de Mendel. Por que nós não temos mais isso? Porque um mesmo gene, ele tem a capacidade, nesse caso, de controlar mais de uma característica. E 2 ou mais genes podem controlar também uma determinada característica. Então, toda essa variação faz com que aquela questão do dominante e recessivo não exista aqui. Então, isso representa uma exceção das proporções que são estabelecidas por Gregor Mendel. E daí eu coloquei para vocês o caso mais típico aqui dessa primeira conversa nossa, das interações gênicas, né? Que nós vamos trabalhar um pouquinho das interações do tipo não epistáticas. Daí, a partir da próxima aula, a gente começa a trabalhar a epistasia propriamente dita. Mas primeiro a gente trabalha essa visão das interações não epistáticas, que é o caso aí que a gente tem das cristas das galinhas. Então, nós temos que existem 4 padrões de cristas de galinhas. Lembrando que a gente não está mais trabalhando com uma crista dominante e uma recessiva. Até porque aqui a gente tem 4, certo? Então, nós temos que a crista rosa, ela tem que ter obrigatoriamente um errão e 2 ezinhos. Então, ela pode ser errão, errão, ezinho, ezinho, ou errão, errinho, ezinho, ezinho. É obrigatório que tenha um errão para 2 ezinhos. Quando a crista for ervilha, é obrigatório que ela tenha 2 errinhos para pelo menos um ezão. Então, ela pode ser errinho, errinho, ezão, ezão, ou errinho, errinho, ezão, ezinho. Tem que ter os 2 errinhos e um ezão. Quando a crista for noz, ela tem que ter pelo menos um errão e pelo menos um ezão. Então, ela pode ser errão, errão, ezão, ezão, errão, errão, ezão, ezinho, errão, errinho, ezão, ezão, ou
errão, errinho, esão, esinho. É obrigatório a presença de um errão para um esão. E quando a crista for simples, ela vai ter que ser errinho, errinho, esinho, esinho. Só existe esse padrão, no caso da crista simples. E daí eu coloquei aqui a situação. Então, diz lá. Se uma galinha homozigótica para a crista rosa, se ela é homozigótica, ela vai ter as letras aí iguais, homozigosa, esse homem é de igual. Então, ela vai ter que ser obrigatoriamente errão, errão, esinho, esinho, pelo fato dela ser homozigótica. Cruzasse com uma galinha também homozigótica, mas para a crista ervilha. Então, ela vai ter que ser errinho, errinho, esão, esão. Surgiriam na F1 somente descendentes de crista do tipo nós, diferentes dos parentais. Dessa maneira, percebe-se que o genótipo percebe-se que o genótipo para nós precisa ter ao menos um alelo dominante de cada gene. Então, observe o esquema a seguir. Então, eu coloquei isso aqui no esqueminha. Então, nós temos aqui a galinha homozigótica de crista ervilha. Errinho, errinho, esão, esão. Então, aqui, letrinhas iguais, por isso que é homozigose. Cruzando, então, com a galinha rosa, também homozigótica. Então, errão, errão, esinho, esinho. Nós vamos fazer aqui a regra do chuveirinho que a gente faz lá na segunda lei. Então, vai ser primeira com a terceira, primeira com a quarta, segunda, terceira, segunda, quarta. Nesse primeiro aqui, as 4 letras dariam iguais. Errinho, esão. Então, a gente corta das 4, 3, né? Porque são todas iguais, fica apenas uma. E aqui a mesma coisa. Vão dar as 4 iguais, né? Errão, errão, esinho. A gente corta 3 e sobra uma. Juntando as duas, nós vamos ter, então, errão, errinho, esão, esinho. Reparem que esse tipo de crista, que tem um errão e um esão, ela não é nem crista do tipo ervilha e nem crista do tipo rosa, e sim crista do tipo nós. Então, juntando aí o cruzamento dessa galinha ervilha com essa galinha rosa, nós não obtivemos nem galinha ervilha nem galinha rosa, e sim a galinha do tipo nós, por conta da presença desse um errão e desse um esão, que é a geração aqui representada por F1. Enquanto aqui essas galinhas são as parentais, né? As que deram origem a F1. Continuando aqui. Ao realizar o cruzamento entre duas galinhas da geração F1, então vai ser a errão, errinho, esão, esinho, que no caso aí são as galinhas da crista do tipo nós, surgirão os 4 fenótipos relacionados ao tipo de crista da galinha. Então eu coloquei aqui o cruzamento tudo coloridinho. Então, nós cruzamos a F1 com ela mesmo. Então, errão, errinho, esão, esinho. Fizemos o chuveirinho, né, para fazer a distribuição dos alelos. Então, ficou primeira com a terceira, errão, esão. Primeira com a quarta, errão, esinho. Segunda com a terceira, errinho, esão. E a segunda com a quarta, errinho, esinho. Mesma coisa aqui embaixo, que é o que está em verde. Juntei, né, como a gente faz na segunda lei de Mendel. Então, ficou aqui errão, errão, esão, esão, errão, errão, esão, esinho. E assim sucessivamente. E depois, olhando aquela tabelinha que eu passei para vocês no slide anterior, nós fizemos a interpretação do que nasceu. Então, tudo aqui que está em vermelho representa a crista do tipo nós. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 resultados do tipo nós, que é a que tem pelo menos um errão e pelo menos um esão. O que está em verde representa a crista do tipo rosa, que tem pelo menos um Rzão para 2 esinhos. Então, nós temos 1, 2, 3 resultados. O que está aqui em rosa, nós vamos ter a crista do tipo ervilha, que tem que ser errinho, errinho, com pelo menos um esão. E, por fim, nós vamos ter em laranja a crista do tipo simples, que ela é toda aqui com letrinhas minúsculas. Então, errinho, errinho, esinho, esinho. Logo, nós temos as proporções aqui esperadas do tipo de crista. Lembrando que a gente não está levando em consideração
é dominante ou recessivo, e sim a tipagem de acordo com a tabela. Então, de 16 resultados, 9 foram a crista do tipo nós, 3 do tipo rosa, 3 do tipo ervilha e 1 do simples. Lembra que o valor total vai embaixo e o valor da característica em cima. Somando 9 com 3 dá 12, com mais 3, 15 e mais 1, 16. 16 com 16 é o total de resultados ali finais. Então lembrem que a crista nós tem que ter um Rzão e um Ezão. A crista rosa, um Rzão e 2 Ezinhos. A crista ervilha, 2 Rzinhos e um Ezão. E a crista simples, tudo Rzinho e tudo Ezinho, certo? Nesse caso, a gente percebeu a proporção 9 para 3 para 3 para 1, que é a proporção da segunda lei de Mendel, mas aqui a gente não trabalhou com a característica dominante e recessiva. Isso aqui está indicando que nenhum gene se sobrepôs em relação ao outro. E devido a essa não sobreposição, nós temos um tipo de interação, então, do tipo não epistática, certo? Lembrando que isso não é dominante, não é recessivo. Então, na aula de hoje, a gente viu essa interação não epistática, em que um gene não se sobressaiu em relação a outro. Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira conversa nossa em relação às interações gênicas. Caso fique alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um. Do mais, tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau.